Olá, alunos, seja muito bem-vindo a essa quarta unidade da disciplina de Empreendedorismo e Inovação. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e a temática dessa quarta unidade é tópicos avançados em inovação e estratégia. Então, vamos falar a respeito desses tópicos avançados no tema aí da inovação, que também tem essa relação com o empreendedorismo. Então, vamos lá no quadro, passando o resumo. Então, a competência dessa unidade, ela está caracterizada pela busca, para que você possa conhecer e prever os aspectos relacionados à elaboração de projetos de inovação. Então, o que você deve considerar em um projeto de inovação, o que você deve conhecer para elaborar um projeto, os financiamentos, as agências de fomento, são questões que serão abordadas aqui nessa unidade 4. E o resumo aí é para que você possa evidenciar os pontos críticos de sucesso dos projetos, empreendimentos diversos, conhecer as possibilidades de redução de custos, de alavancagem de resultados a partir do potencial empreendedor e de inovação. Então, a inovação ela está assim, muito ligada com o tema do empreendedorismo. Então, nessa unidade 4, nesses tópicos avançados, nós vamos um pouco além daquilo, então, que você já pôde estudar a respeito aí dos planos e do planejamento, dos empreendimentos e dos aspectos relacionados à inovação. Então, ali no quadro, contextualizando, você também vai conhecer e prever os aspectos relacionados à elaboração de projetos de inovação. Propriamente a competência a ser desenvolvida nessa unidade em si. Então, conhecer e prever esses aspectos relacionados à elaboração de projetos de inovação. Então, como o empreendedorismo e a inovação estão ligados ao desenvolvimento econômico, existem iniciativas de fomento, de financiamento. Então, para fomentar o ambiente do empreendedorismo e da inovação. E também, aqui contextualizando, evidenciar os pontos críticos de sucesso dos projetos e empreendimentos diversos, com atenção especial ao fator humano como crítico na composição de vantagens competitivas sustentáveis. Então, quando a gente fala aqui do fator humano, nós vamos lembrar a respeito das características do comportamento empreendedor. Por quê? Porque é através das pessoas, do comportamento, que a gente pode alcançar o sucesso. Então, podem aí, essa busca pelo sucesso, ela também pode ficar comprometida em função do comportamento. E não somente de aspectos relacionados, por exemplo, ao mercado, à capacidade financeira, viabilidade, do negócio ou da ideia, mas em função, por exemplo, da falta de comprometimento. Então, o fator humano ele é muito importante. E também aí relacionado com as características do comportamento empreendedor é a busca de informação. Então, quando a gente fala em conhecer, prever esses aspectos relacionados à elaboração de projetos de inovação, também ir atrás de informação acerca do que existe para poder, do que existe nesse ambiente da inovação, do ecossistema de inovação, que ali contribui para o empreendedor para que ele consiga alcançar esse sucesso. Então, voltando lá no quadro, nós também vamos trabalhar aqui com alguns temas, como a inovação e o ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação é o ambiente da inovação, que é composto aí por órgãos governamentais, entidades de fomento, entidades de financiamento, instituições que podem alocar recursos para viabilizar o empreendimento e a inovação. Então, aspectos de incentivo e fomento da inovação propriamente dita serão desenrolados com o intuito de ampliar a sua capacidade autônoma e crítica frente às possibilidades de negócios e do mercado. No mercado. Então, veja que a todo momento a gente está aqui também falando do comportamento empreendedor, dessas características de comportamento empreendedor, que é autonomia, criticidade, analisar de forma crítica, poder buscar as informações e depois analisá-las de forma crítica para a tomada de decisão. Então, fazem parte aí das características do comportamento empreendedor.
Processo de inovação na prática. Vamos falar do processo de inovação na prática. Vamos lá no quadro. Bom, então, como começar, né, um processo de inovação? A gente está falando, lembrando sempre aqui, quando a gente está falando desse processo de inovação na prática, a gente está falando dentro de um contexto bem específico, que é o contexto das organizações, né? Levando em consideração o mercado, né, organizacional, porque a inovação na prática, né, ela pode aí ter uma relação com a criatividade, a gente tem isso também em outros ambientes. Então, aquilo que a gente está trazendo aqui diz respeito, né, ao ambiente organizacional. Então, dentro do ambiente, do contexto organizacional, o processo de inovação na prática, ele começa pela concepção de uma ideia. Então, seja ela voltada para a melhoria de um processo, né? Então, por exemplo, o que é um processo? Um processo é um conjunto de atividades que tem um objetivo específico, né? Então, por exemplo, um processo pode ser um processo de abastecimento, de distribuição, né? De gestão de estoque, de parcerias com fornecedores, né? Então, essa concepção de uma ideia não é exatamente ou propriamente uma ideia de um produto novo. Pode ser também uma ideia, né, inovadora ali, que envolve um processo. Também pode ser a criação de um novo produto ou serviço, ou ainda a implementação de uma nova prática. Então veja que o processo de inovação na prática, ele começa por essa concepção dessa ideia. Em um segundo momento, após aprovada a ideia, aí vai ser preciso sistematizar os próximos passos, né? Então, organizar, né? Dali para frente, né? Depois que eu, então, concebi a ideia. Planejando e elencando parâmetros de mensuração que servirão para medir o impacto da mudança em termos de economia ou obtenção de recursos. Então, elencar esses parâmetros de mensuração é muito importante, né? Porque a gente está falando aqui de medir, né? Mensuração, de medir, a gente está falando aqui de indicadores. Então, depois ali que eu sistematizei os passos, é importante que eu identifique como é que eu vou conseguir fazer essa medição para ver se essa ideia, né, esse algo novo que eu estou querendo implementar, ele vai trazer o resultado que eu estou esperando. Então, essa medida, ela serve tanto antes, né, porque eu tenho que fazer uma medição anterior para ver como estava, né, e ao longo do processo medindo para ver se vai ter alguma melhoria nessa medição. Então, por exemplo, uma medida pode ser o aumento da receita, a lucratividade, pode ser a eliminação de desperdícios, né? Então eu tenho que encontrar uma medida que sirva de parâmetro para eu avaliar essa melhoria. Voltando ao quadro. Bom, no processo da inovação, então, né, após implementada a ideia, ela deve ser espalhada, ela deve ser disseminada. Então, as ideias de sucesso e as que não tenham obtido sucesso. Então, tanto uma quanto outra. E por que isso, né? Porque o processo de inovação, né, o grande ganho dele aqui também dentro do contexto organizacional é o aprendizado. Então, valorizar as lições aprendidas, pois impedem que outras áreas cometam os mesmos erros, ou, por outro lado, sugerem um novo caminho, podem sugerir um novo caminho a ser percorrido. Então, tanto as ideias que deram resultado positivo como as que deram resultado negativo devem ser disseminadas, porque a valorização deve ser das lições aprendidas, do aprendizado. Tá? Então, por isso, essa importância também de, após implementada, né, eu também disseminar essas informações. Voltando ali no quadro. Então, nesse processo da inovação na prática, antes, né, de abarcar projetos em inovação, os gestores eles precisam ter em mente a estrutura vigente de inovação dentro da organização em que atua. O agente empreendedor ele deve ter clareza das etapas que serão adaptadas e por outro lado, devem ser aprimoradas, né, para atender às necessidades de inovação. É preciso ter consciência, né, da estrutura que ele tem, para que esse aprendizado não se perca, né, que a gente possa aí transformar em conhecimento dentro da organização. Então, é preciso diagnosticar como que está a eficácia das partes do processo, né? Então, a geração de ideias,
a conversão e a difusão das ideias. Então, ali já no próximo quadro, falando da cadeia de valor, né, Hansen e Birkshaw propõe o conceito de cadeia de valor da inovação. Tá? Então, nesse modelo que eles propõem, há 3 fases a saber, que então é a geração, né, a busca de ideias, a geração de ideias, a conversão, né, e a conversão aqui a gente está falando da análise, e depois a difusão. Então, são, no geral, atividades relacionadas à busca e organização de ideias, à seleção e análise de viabilidade, técnicas, né, de viabilidade tanto técnica quanto econômica das ideias. E a difusão é a disseminação do conhecimento para as outras áreas internas e também para o mercado. Tá? Então, né, eles propõem esse modelo, né, que existem aqui 3 fases dentro desse modelo no processo de inovação na prática e nesse modelo da cadeia de valor. Cadeia de valor da inovação. Vamos falar dessa cadeia de valor. Então, quando a gente pensa em cadeia, a gente pode pensar aí nos elos, né, numa corrente, nessa cadeia no sentido de uma corrente, nesses elos que ligam, né, essa corrente. Então, ali no quadro, como a inovação traz valor para a organização, né, e isso vai acontecer em cadeia. Então, todas as atividades envolvidas no macro processo de inovação, então veja, quando a gente fala de macro processo, né, a gente está falando aqui desse processo de uma forma mais ampla. Né? A gestão ela pode identificar os gargalos, ou seja, as atividades que precisam ser melhoradas para atender as necessidades de inovação do negócio, sejam elas incrementais ou disruptivas. Né? Então, sendo elas, né, elas podem ser incrementais, aquelas que vão melhorar processos que já existem, ou então disruptivas, né, que modificam totalmente assim, né, o que está sendo feito. Então, essa cadeia, né, de valor, esse identificar os gargalos, é tudo aquilo que poderia, então, trazer dificuldades, né, para o macroprocesso. Quando a gente fala de macroprocesso, fala de cadeia de valor, a gente está falando, então, desses elos, né, que estão envolvidos aí nessa inovação. E esses elos, eles não estão somente dentro da organização. Eu posso pensar, né, pensar essa cadeia de valor, colocando, né, ligando ali nesses elos também os parceiros que estão fora da organização. Então, podem ser fornecedores, podem ser prestadores de serviço. Então, identificar, né, onde estaria ali o gargalo, atividades ou processos aonde isso poderia ter alguma dificuldade, emperrar, né? Então, é muito importante identificar isso, mas não somente dentro da organização, pensar nisso na cadeia de valor. Voltando ao quadro, essa consciência, ela permite até mesmo a contratação mais assertiva, por exemplo, de colaboradores, pois pode compensar as debilidades, né, as debilidades da estrutura de inovação com as habilidades e competências das pessoas. Então, é importante, né, conhecer esses empecilhos, pensar nessa cadeia incluindo os parceiros, né, porque essa contratação aí da mão de obra, né, e de pessoas, de colaboradores, também, novamente, não somente dentro da organização, mas nos parceiros, aonde que as atividades do processo elas seriam melhor executadas, né, em função de um ganho aí de competitividade, redução de custo, e poder alocar, então, essa mão de obra também nos elos da cadeia, onde ela seria melhor alocada. Voltando ao quadro, a abordagem, né, tradicional da cadeia de valor elege o desenvolvimento de produtos e atividades em pesquisa e desenvolvimento. Então, este modelo ele pode ser aplicado a empresas low-tech, de baixa tecnologia, né, e startups também, que são empresas iniciantes, que têm base tecnológica, e grandes empresas se assemelham às empresas high-tech, no que diz respeito à confecção de estratégias, de objetivos e de recursos, né? Então, high-tech é de alta tecnologia, né? A gente tem aqui, quando a gente fala de confecção de estratégias, objetivos e recursos, né? A gente pode pensar
que nessas organizações high-tech, a gente tem, né, os modelos mais avançados de gestão e também, né, elas também mais provável, né, que elas tenham acesso a recursos também, recursos de tecnologia, recursos financeiros, de uma forma diferente, né, do que a gente tem nas startups e de low-tech. Então, ali no quadro, para efeito de uma empresa nascente, a geração de ideias pode ser representada pela confecção do plano de negócio ou testagem e validação junto ao mercado. Então, veja, né, que para efeito de uma empresa que está nascendo, a geração de ideia está muito associada também com a própria confecção do plano de negócio, né? Então, ali, através do plano de negócio, eu posso estar organizando, né, essas ideias. Voltando, então, ali no quadro, o desenvolvimento ele pode ser atividade exclusiva do negócio nos primeiros anos de vida e representa, né, por sua vez, a etapa de conversão das ideias. Então, veja, depois, né, de planejar, é o colocar a ideia em prática, né? Então, essa conversão das ideias. E a análise, né, porque na conversão também a gente tem toda a questão da análise. E depois, né, a difusão pode ser executada através do compartilhamento de lições aprendidas juntos a parceiros, a rede de apoio, né, formado no entorno do empreendimento. Então, é muito importante, né, aqui também a questão da difusão, e veja que para efeito dessas empresas nascentes, né, que geralmente são empresas menores, né, essa difusão também pode envolver parceiros a nível mundial. Né? Então, o que significa isso? Também que nas empresas pequenas, né, nas empresas menores, elas também podem estar aí absorvendo inovações a partir, né, dessas parcerias que muitas vezes elas realizam com empresas maiores. Então, por exemplo, se ela se torna fornecedora de uma empresa maior, muitas vezes ela vai acabar absorvendo estratégias, modelos de gestão, porque ela vai ter que adotar algumas práticas para poder ser fornecedora dessas empresas. Então, ela vai absorvendo isso também, que é uma maneira aí também da difusão, né, desse conhecimento dessas empresas maiores através da cadeia de valor, né, dos seus parceiros. Bom, então aí no quadro, a cadeia de valor e inovação. A inovação ela é um processo integrado, né, que ela vai perspassar a geração de valor até a difusão da inovação por toda a organização. E aí você também está podendo entender que ela perspassa, né, por toda essa difusão da inovação por toda a organização e muitas vezes ela vai além da organização, né? Ela vai também aí nessa cadeia de valor, nesses outros parceiros, fornecedores, prestadores de serviços. Então, todo o processo de inovação, ele gera conhecimento, né? E esse conhecimento, ele deve ser compartilhado. Então, veja, a gestão do conhecimento é um ativo estratégico na gestão da tecnologia, tá? Então, a gestão do conhecimento, ela diz respeito a esse aprendizado, da experiência, né? Então, é muito importante que eu tenha dentro, né, da organização uma forma, uma estrutura, né, para gerenciar esse conhecimento, tá? Para absorver, né, esse aprendizado e transformar esse aprendizado em melhores práticas e serem incorporados, né, aos processos da organização. Então, isso é muito importante em relação à difusão, né, e ao aprendizado. Ecossistemas de inovação. Um ecossistema, né, é um ambiente, né? Então a gente pode pensar, quando a gente fala em ecossistema, em ambiente, né, o ambiente da inovação. Então vamos falar a respeito desse ambiente da inovação. Bom, então vamos ao quadro. O ambiente da inovação. Então, quando a gente pensa no ambiente da inovação, também a gente vai pensar em toda essa rede de apoio, né, que se estende também para fora da organização. Então, como a gente já observou, a inovação e o empreendedorismo, eles trazem, né, junto com eles, o desenvolvimento econômico, né, de uma região, de um país, de um setor. Por isso, né, existe muito interesse de órgãos de fomento, de governos, né, no desenvolvimento desses ecossistemas de inovação e de empreendedorismo. Então, a gente fala um pouco das aceleradoras, né, que são exemplos aí de parcerias
dentro desse ecossistema. Então, como empreendedor, né, como empreendedorismo e inovação está relacionado com esse desenvolvimento econômico, né, então existe essa possibilidade aí de fazer essa vinculação com esses parceiros, né, para que se possa viabilizar uma ideia ou acelerar essa ideia. Então, a aceleradora é uma forma de ajudar a alavancar toda a criatividade impressa nos negócios. Ajuda a startup, né, que são modelos de negócios iniciais, que são repetíveis, escaláveis, geralmente baseados em tecnologia. Então, ajuda essas startups a atravessar pontos críticos da fase inicial do negócio. E daí, veja, né, como que elas ajudam, as aceleradoras. Elas podem ajudar com mentoria, e a mentoria, né, é conhecimento, é experiência, né, com o networking, o que é? Só rede de relacionamentos, né? Então, uma aceleradora, ela pode ajudar com a sua experiência, com o seu conhecimento, ela pode ajudar com a sua rede de relacionamentos e até mesmo com o aporte financeiro. Então, veja que não é somente o aporte financeiro. E o maior desafio do empreendedor que atua no setor tecnológico é o time, né? É o tempo, né? É essa pressa, essa rapidez, né? A gente pode pensar assim, não tanto uma pressa, mas uma rapidez, uma agilidade para estar respondendo a esse mercado. Então, ele precisa, né, principalmente quando a gente fala de tecnologia, de que esses planos, né, as ideias, elas tenham, né, ele tem essa capacidade de colocar rapidamente elas em ação. Então, muitas vezes ele vai precisar aí de um suporte, tanto da parte, por exemplo, de conhecimento, de experiência, de mercado, né? A gente está falando aqui de mercado, não só técnico, né? Mas de mercado, de gestão e de uma rede de relacionamentos e até mesmo financeiro. Então, voltando ali no quadro, nós vamos falar também de um outro setor aqui, que é um outro mercado, né? Que vem também se expandindo, ganhando destaque, que é a economia criativa. A economia criativa é a interseção entre capital intelectual e mercado e o campo da cultura. Então, quando a gente fala em economia criativa, relacionem com essa área da cultura. Tá? Então, tudo que a gente pode pensar de empreendimentos, né, dentro da área da cultura. Bom, então consiste de atividades nas quais indivíduos exercitam a sua imaginação explorando o valor econômico. Então, normalmente nessa área da cultura, né, a gente tem um campo muito voltado aí para a criatividade, né? Então a gente vai ver a cultura, a gente pode pensar em arte, em cinema, em teatro, em música, né? A gente tem aí um campo, né, muito fértil para a criatividade. Então, voltando ali no quadro, então quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de exercitar essa imaginação, mas explorando o valor econômico disso. Então, os seus processos que envolvem como principais recursos produtivos a criação, a produção, a distribuição de produtos e serviços, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual. Tá? Então, é isso que consiste a economia criativa. Então, a gente está pensando aqui na arte, na música, né? Na produção cultural. Então, veja, né, que como que surgiu a economia criativa? Porque, né, a arte, teatro, cinema, tudo isso já existia antes de surgir esse termo, né, economia criativa e essa exploração do valor econômico da maneira como, então, ele é feito dentro da economia criativa. Então, quando as antigas tradições do trabalho cultural e industrial começaram a ter vínculos com uma gama mais ampla de atividades produtivas modernas e quando começaram a ter maior abrangência pelo poder da tecnologia digital. Então, veja, quando a tecnologia digital, ela também produziu uma mudança, né, teve um efeito de mudança muito grande na maneira como as pessoas elas consomem esse tipo de produto, né? Como elas consomem, por exemplo, música, filme, né? Então, aí surgiu essa possibilidade de uma exploração desse valor econômico, né? Da economia criativa, né? Dessas produções culturais de uma maneira diferente. Porque a tecnologia digital, ela modificou, ela transformou totalmente, né? Então, hoje é muito fácil, por exemplo, a gente ter acesso, né, a filmes,